Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó aqui pela Rede Vitória, podcast e na página de vídeos do Folha Vitória. Hoje a gente vai conversar com uma autora que tem 2 livros publicados. 2 livros. Mas mesmo com apenas, entre aspas, 2 livros, existe uma tarimba literária nela que me chamou muita atenção. Nós vamos conversar sobre essa questão também de tarimba literária. O que é isso? Outra coisa é o seguinte. Vieram aqui ao programa algumas mulheres poetas e escritoras. Então veio, por exemplo, a Lilian Meneguzzi, que é uma escritora infantil. Veio aqui a Brunella Brunello, que escreveu sobre o universo feminino. Veio aqui a Aline Dias, que escreveu também sobre o universo feminino e sobre literatura infantil. Ou seja, veio aqui a Marcela Guimarães, que também escreveu sobre esse universo muito específico, o universo da mulher. Eu recebi de uma deferência da Secretaria de Cultura de Vitória os livros que foram lançados no último edital, no edital da Secult. Recebi todos os livros e comecei a ler alguns deles. E um livro que me chamou muita atenção foi esse livro que está aqui na minha mão, com um título altamente sugestivo, que é Memórias de Minhas Carnes. Claro que Memórias de Minhas Carnes, em tese, nos dá uma ideia imediata de erotismo, pelo menos na minha cabeça. Que, aliás, é o que vale, é a cabeça do leitor. Ele lê e ele apreende como ele pode e como ele quer. Então, a autora desse livro se chama Camila Dalvi, que está aqui do meu lado. A Camila é uma escritora recente, né? Ou seja, de publicação recente. Ela traz um outro livro que eu não li ainda, espero ler em breve, que é um livro de poemas. Nós vamos também conversar sobre a prosa de Camila, que é uma prosa muito poética em alguns momentos. Mas eu vou lançar a mesma pergunta que eu fiz para outras mulheres que estiveram aqui. Camila, tudo bem? Tudo. Tranquilo? Camila, é o seguinte, olha só. Quando eu li seu livro, eu percebi uma série de questões estéticas nele. Mas eu percebi uma coisa conceitual, ou seja, é um livro que tem uma unidade. E antes de a gente falar de Carmen, eu quero saber o seguinte: existe na sua cabeça e no seu livro, na sua proposta literária, existe uma literatura feminina? Bom, boa tarde, né? Obrigada pelo convite, Grijó. Estou muito honrada de estar aqui, começando essa vida de escritora. Bom, essa pergunta é uma pergunta recorrente, né, para mulheres que escrevem, Isso. mulheres que escrevem sobre questões femininas, né? Eu acho que a gente sabe que literatura pode ser feita tanto por homens quanto mulheres, em quaisquer das suas especificidades, e isso deveria, talvez, em certa medida, né, ser algo mais democrático, aberto, né? Escrever um texto literário, é homem ou mulher e pronto, né? Mas a gente sabe que na sociedade a gente tem questões, né? A gente tem espaços específicos do homem, da mulher, lugares colocados, né, para homens e mulheres e outras, né, outros grupos, outras categorias. Então, assim, eu já briguei muito com esse nome aí de literatura feminina. Ótimo. Porque muito do que eu escrevi nesse livro, eu escrevi na época da graduação ainda, né? No início dos 2000, quando eu comecei a fazer graduação em letras, muitos desses textos foram escritos nesse período da graduação, depois mais à frente. E na época em que eu estava na graduação, meados para o final da graduação, não tinha ainda uma discussão voltada para essa necessidade ou desse interesse, talvez, de divulgar, ler, gostar, produzir literatura feminina, né? Havia até uma coisa assim, é uma marca muito feminina, quando se liam alguns textos. Não sei se é essa impressão que você também, né, como professor, como leitor, né, tem. Então, na época, eu tinha um pouco esse medo, assim, de, um texto tão feminino, né, eu nem publicava, né, eu guardava em blogs, eu guardava no computador, nos meus arquivos,
e porque eu achava assim, ai, não pode, né? Tem muita marca feminina aqui. E aí depois os anos foram passando, então Carmen era uma pedra no meu sapato, né? Ficava ali, mas eu quero divulgar, eu acho ela interessante, mas ao mesmo tempo, né? Será que vão gostar? E aí eu ficava nesse embate. Hoje eu já acho interessante, assim, a gente afirmar, né? Leia mulheres, vamos ler mulheres, leia literatura escrita por mulheres, independentemente se você está em busca ou não de encontrar as marcas femininas, que fatalmente você vai encontrar, independentemente de que mulher que está escrevendo, né? Por exemplo, você pega, sei lá, uma Patrícia Mello, que é uma escritora consagradíssima aí, que tem uma escrita que, por vezes, é mais limpa, né? De marcas femininas. Limpa é uma expressão ruim, mas é isso. Então, independentemente de qual seja, ler, conhecer, né? Essa escrita das mulheres. E, então, assim, eu não nego mais totalmente, literatura feminina e tal, eu já não tenho muito esse medo, esse pudor, né? Mas eu entendo uma discussão que muitas mulheres trazem, né? De dizer, não tem que falar literatura feminina, tem que falar literatura. Assim como esse embate, né? Tem literatura do Espírito Santo ou é só literatura, né? A gente chama como isso, né? Então, eu acho que existe, sim, né? Uma questão muito própria feminina em textos que mulheres escrevem e acho que temos que fazer esse movimento de ler, de conhecer, né? Talvez até, quem sabe, num sonho vindouro aí, de não achar que isso aqui é marca feminina e isso aqui é marca zero do homem. Porque quando a Sueli Bispo esteve aqui, a Sueli é uma figura interessantíssima e tem muito a dizer. A Sueli disse uma coisa muito interessante. Ela disse, Grijó, não é possível escrever sobre a mulher negra sem ser mulher negra. Exato. Eu concordo que é preciso você experimentar algumas coisas para que você possa escrever daquela forma. Outras não, outras você consegue imaginar. Então eu fico pensando o seguinte, será que um homem conseguiria escrever isso aqui? Você tem porque é um livro de prosa, alguns trechos são muito curtos, 3 ou 4 linhas, e existem trechos mais longos, mas todos os seus trechos longos ainda são curtos. Né? Agora, há uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que a visão que as personagens têm sobre a atração física e sobre o amor, e sobre a decepção, e sobre a frustração, sobre a fantasia, são de mulher para um homem. Sim. Então, tendo esse ponto de vista feminino, eu não poderia dizer que o seu livro é um livro de alma feminina? Talvez sim. Alma, não sei esse termo aí, mas... Eu usei o termo alma para é fundamentalmente feminino, ele é essencialmente, né, feminino. Não tem como um homem... Mesmo um homem que sinta atração por homens, talvez ele não consiga olhar para o homem como a Carmen olha em muitos dos contos. Carmen, Carminha, Carmota, né? Karma. O texto final, o último texto, é de uma beleza extraordinária, tá? Me pareceu muito confessional, né? Me pareceu autobiográfico, e você foi de uma felicidade. Eu gostei todo o seu livro, claro, de alguns mais, de outros menos. Mas o texto final é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ler, tá? Você se coloca a Camila Dalvi no último conto, na última história. Quem é Camila Dalvi? Quem é Camila Dalvi nesse livro inteiro? Não só a produtora do texto, a personagem, a visão é sua? Sempre? Sempre não, mas em muitos casos sim. A Carmen é você? Não, não é. É uma parte, talvez, né? Uma criação. Tem muita coisa que a Carmen tem ali que talvez eu gostasse de ter, não sei. Mas tem muito de mim, muito da minha visão. Como eu disse, né, foram experimentos que eu fui fazendo ao longo de várias fases da minha vida. Então, tem muito ali dos textos que se relacionam com a minha maneira de ver ou de lidar com questões, né, da vida, questões afetivas. E é engraçado você dizer desse último texto, que é um texto também que eu gosto muito, né? Poucas pessoas das que leram e conversaram comigo sobre pontuaram esse texto, né? Geralmente as pessoas pontuam outros elementos do livro, outros textos, mas é um texto que eu escrevi já recente. Depois... Mas você deu uma unidade a ele. Sim. Você conseguiu fechar. Sim. Né?
de uma forma muito Exatamente. Eu interessante. escrevi esse texto, foi um dos últimos que eu escrevi, porque eu tinha esses textos antigos e esse livro foi premiado, né, na Secult, e aí você pode depois, né, terminar, acrescentar, né, fazer alguns ajustes. E aí eu escrevi alguns outros textos mais recentes e esse A Carmen foi o último texto. Eu falei, vou colocar no final, não ia ficar lá, mas coloquei no final e trouxe uma unidade porque tem a ver com questão biográfica, né? Eu tinha uma tia, né? Uma tia-avó chamada Carmen, né? Ela faleceu há alguns anos e eu me lembrei de alguns aspectos assim dela, né? Da pessoa, da minha tia Carmen, da relação que minha mãe tem com ela, porque foi uma tia que cuidou muito da minha mãe e tal. Então, assim, talvez é como se diz, né? Pegando pela fala da minha mãe, né? Afetuosa em relação à tia Carmen, eu fui escrevendo esse texto aí, que talvez fechasse, porque quando eu fui pensar no nome da personagem, lá quando eu comecei a pensar, eu pensei em Carmen, lembrei da minha tia e lembrei da sonoridade com carne, né? Isso. Então eu falei, vai ser esse nome. E depois outras referências foram aparecendo, né? Aí apareceu a Carmen do Mérimée, do Bizet, né? As outras coisas foram aparecendo. Falei, opa, esse aqui mesmo, vamos usar esse nome aqui. Aí a cada vez que eu fui escrevendo um texto, eu fui pensando, fora outros que não foram feitos para este livro, mas que eu vi que tinha uma unidade na minha escrita que no final o livro ele ficou, assim, em termos de projeto estético, né? Ele ficou amarrado, né? Ele ficou bem amarrado. Eu faço questão de ler o último parágrafo desse trecho. De sua substância são tantas Carmens. De seu infinito coacervado, despontou uma pequena molécula a partir de onde nasceram tantos quens. Essas vidas espirradas em ficção, ou não? Pangeias, eras, mundos, fundos, agulhas e troncos. Tudo é sua matéria. Nossa, de onde viemos. Eu, além de ter me emocionado com o texto, eu observei uma coisa interessante. Você é professora de literatura e de gramática. Sim. Em 1988, houve um seminário na UFES sobre literatura. E fomos participar como escritores, eu e 2 escritores. Um, infelizmente, morreu, chamado Debson Jorge Afonso, que é autor de um livro só, um livro extraordinário, e Sebastião Lírio, que tem 3 ou 4 livros. E o Debson falou para aquela multidão de estudantes de letras que os piores escritores do mundo eram aqueles que tinham feito letras. E foi de uma coragem, inclusive eu, né, que tinha feito letras. E aí, quando eu terminei de ler seu livro, eu percebi uma coisa. Você é muito exata na gramática. Os seus desvios, nota-se que são propositais, né? Depois de uma vírgula, colocar a próclise, quando que, na verdade, a gramática manda ser ênclise. Mas são muito pontuais mesmo, os seus desvios. Você escreve com muita pureza. A minha pergunta, quando eu falo pureza, eu não estou sendo elogioso, não. Né? E nem estou criticando. Estou dizendo que você é exata, né? Até que ponto conhecer a língua portuguesa, como você conhece, como eu também conheço, mas nós não estamos falando de mim, estamos falando de você. Até que ponto isso ajuda ou prejudica na hora de escrever um texto literário, que em tese se liberta de toda aquela burocracia linguística. Fala pra gente. Bom, eu vou falar da visão de alguém que é professora, né? E conhece a gramática, assim, né? Conhece, né? Podemos dizer assim. Conhece, claro. Então, do meu ponto de vista, eu gosto porque eu consigo brincar mesmo, né? Com a gramática, até fazer um desvio proposital. Eu gosto muito dessa coisa do prefixo, do sufixo, né? De fazer os trocadilhos ali, né? Brincadeiras literárias, brincadeiras criativas. Então, eu gosto nesse sentido porque a gente tem ali uma substância mais material, mais pecinhas, né? Para juntar e para mexer. Até mesmo na hora que a gente vai ferir, né? A regra. Mas, assim, eu não sei te dizer realmente como é que seria
como é que seria a minha escrita se eu não tivesse uma relação tão íntima, né? Porque eu sou uma professora de língua portuguesa e literatura que entende os limites e as potências da gramática, mas não consegue também soltar, vou escrever aqui de um jeito que não tem como, né? Eu não sei se eu conseguiria me ver uma escritora que não usa esse suporte aí, né? Do que eu conheço de matéria de gramática, né? Então, assim, facilita em alguns pontos e talvez prejudica. Por exemplo, você usou o exemplo da próclise, né? Da ênclise, aí até nos textos acadêmicos eu fico, ai meu Deus, já não usa esse negócio é feio, né? Mesóclise, mas aí eu vou colocar depois da vírgula, aí eu fico ali matutando, vou colocar. Aí eu tomo uma decisão. Isso gera uma burocracia mental, né? É disso que eu tô falando. Tem um pouco disso, mas assim, eu não me deixo muito segurar, não, sabe? É muito natural a escrita para mim dessa maneira, né? Nessa proposta. Então eu não fico ali, vou revisar, vou limpar, porque eu tenho essa escrita literária, que são textos curtos, geralmente umas pauladas ali e acaba. Eu não tenho muito fôlego, né, para o texto continuar. Então, aí eu acho que essa estratégia de trabalhar com a gramática, com as palavras, com as estruturas, né, eu acho que é uma estratégia que compõe a minha escrita justamente por ela ter esse caráter condensado, assim. Você falou, eu não tenho muito fôlego. Essas histórias curtas, elas não são propositais? Ou seja, elas são curtas porque você quer que elas sejam curtas ou porque você não tem fôlego? É porque eu consigo escrever curtas. Você nunca tentou um texto mais longo? Tentei. Recentemente até escrevi um, do qual eu gosto bastante. Espero publicá-lo aí. Romance? Mas não é também muito mais... Romance, novela? Romance, eu não sei se eu consigo chegar lá. Um conto mais longo, mas assim, o mais longo meu é bem curto também. Você tem um conto aí, ou seja, eu não sei se é um conto, e nem gosto desse negócio O gênero é bem... Exatamente. Mas uma pequena história, das poucas que tem história, né? Porque você joga muito com flashes também. Uhum. Mas tem uma da menina que está observando o cara chupando sorvete, ele está num ponto de ônibus, e ela fica observando, e o leitor, eu quis reler o texto para saber se eu tinha tido aquele insight. A minha vontade foi de ir lá falar com o cara. Falei, bicho, o garoto tá te olhando, né? Pô, dá uma chance, né? Mas essa multiplicidade de significados, porque aquele sorvete não é um sorvete, se você não quiser, ele não é um sorvete, né? Existe uma coisa de erotismo muito grande. Essa erotização da literatura que está no texto, em muitos trechos do texto, fala um pouco pra gente sobre isso. Por que a erotização? Ela é parte da vida? Ela é obrigação? Ela é essência? O erótico no seu texto. A partir do título, Memórias de Minhas Carnes, dá uma ideia erótica, né? Sim, ainda mais a capa, né? A cor, isso também, assim. também. Olha, eu não sei te dizer. Eu acho que o erótico faz parte da vida. Agora, eu não sei se essas outras questões, né, que você colocou, nunca me fizeram essa pergunta. Na verdade, quando ele saiu, esse livro, muita gente colocou... Ele foi divulgado como um livro de literatura erótica feminina. Ah, é? Eu não sabia. Assim, as primeiras divulgações que foram feitas, né, com auxílio aí de comunicação e tal, para divulgar... Foi com essa impressão, porque ficou o erótico ali numas primeiras leituras, né? Aí eu falei, bom, não é só erótico. Também acho que não. Eu falei, mas, enfim, né? Eu acho que o erótico pesca muitas pessoas, mas não foi minha intenção falar, isso aqui é erótico, olha, tô prometendo aqui a mulher fazendo e acontecendo. Não era essa a minha intenção, né? Eu acho que vem muito da minha empolgação também, eu acho, quando eu estava estudando, escrevendo, experimentando, né, de aproximar aquela paixão que a gente fica, né, quando a gente está fazendo o curso e lendo coisa, paixão com a linguagem e essa paixão meio erótica, assim, com a escrita, com a linguagem, né, com a literatura. Eu acho que eu tinha um pouco dessa empolgação, por isso que ele é muito erótico, mas é metalinguístico, né, então ele fica ali nesse envolvimento, eu acho que meu como estudante, como depois, né, partir para o mestrado, doutorado em letras. Então, eu acho que tem muito desse meu envolvimento, eu acho, com a linguagem, que às vezes é quase erótico. Eu acho que o leitor ou o escritor, né, quando ele escreve. Mas acho que o erotismo em si, né, de observar alguém na rua ou, né, uma situação, faz parte da vida. Não sei se é a parte
central, mas é. A ideia do erotismo, ela é muito forte, mas também é muito forte a sua capacidade de pegar um instantâneo e escrever sobre ele. Né? Que não é... Durante os anos 80, nós tivemos alguns autores, tanto aqui no Espírito Santo quanto fora daqui, que gostavam de trabalhar o instantâneo. De repente, a prosa mais longa ganhou mais fôlego, né? Alguns autores consagrados ajudaram a esse fôlego, e agora você traz uma novidade. Né? Você retorna com essa ideia do instantâneo, do flash. Por que isso? Por que o flash? Por que a história com início, meio e fim não te agrada tanto? Mesmo que curta. Como, por exemplo, aquela do sorvete. Sim. Me agrada porque eu não sei fazer. Eu não sei fazer de outro jeito, assim, eu acho. Fizeram essa pergunta para mim, esse texto curto e tal, nesse estilo. Eu falei, porque é o jeito que eu sei escrever literatura, até então. Pretendo, talvez, trabalhar outras maneiras, né? Porque tanto o Memória de Minhas Carnes quanto Aqui são livros que foram feitos com base em textos que eu escrevo há muitos anos e vou guardando. Não foi um projeto, nossa, eu sou escritora, eu quero ser escritora. Nunca foi, né? Então, talvez se eu tivesse passado por esse tipo de processo, eu iria fazer assim, não, eu vou fazer um projeto agora de um romance, eu vou pensar numa história que tem não sei o quê. Então, era sempre com base no instantâneo, com base naquilo que eu vi, uma coisa que eu percebi, ou que eu observei, né? Então, hoje também eu fico pescando coisas no dia a dia e vou salvando aquilo no celular para depois eu vou... Mas é tudo pensando nesse estilo, sabe, instantâneo. Eu não consigo fazer de outras maneiras. Ainda, quem sabe, né? É isso que eu gostaria de insistir nisso pelo seguinte. Na página 44, há um texto que é um poema, Bric-a-Brac. É um poema em prosa. Aquela pedrinha guardadinha, o diminutivo aí, de forma cínica, é sensacional. Aquela pedrinha guardadinha bem ali no fundinho de mim, uma vida intocada com minhas poeiras, os remendos metafísicos, alinhavados e pedaços, uma coleção toda de cacarecos, raspas, restos, lembranças, tudo metafísicazinha o que sou, mesmo na matéria, pois sou de mim e não saio desse labirinto. E há outras coisas. Prosa poética. Você não conseguiu se desvencilhar do poema a ponto de criar o Aqui? Você não conseguiu se desvencilhar dessa linguagem poética? Você tem textos aqui que não tem linguagem poética. E muitos você não consegue se descolar. Que bom, que bom. Isso não é nenhuma crítica, pelo contrário, é um elogio. Mas o Aqui é um livro de poemas, que eu não li, mas eu sei que é um livro de poemas. Sim. Essa linha, que é muito frágil para você, entre poesia e poema, isso é intencional? Isso é uma opção? Eu acho que sim, que é o que sei fazer, assim, em termos de literatura, é isso. Por hora, né? Então, eu gosto de trabalhar essas metáforas, eu gosto de trabalhar essas estruturas. Então, assim, eu tenho a plena consciência de que Carmen é um texto de prosa poética. Livro. É um ótimo livro. É o seu livro de estreia, né? Você foi de uma felicidade muito grande em livro de estreia. Sim. Tá? Dos melhores que eu li aqui no Espírito Santo, de estreia. Você vai ter que manter esse pique, né? E você já foi para poesia? Eu estou com ideia. Já fui para poesia, que são textos que foram sendo escritos simultaneamente. Inclusive, essa linha é tão tênue que, às vezes, eu lembro de um texto meu. Tem um amigo meu, Rafael, que gosta muito dos meus textos. E aí ele leu os 2 livros, ele prefaciou Aqui, né? E ele sempre... A gente está conversando sobre algum assunto, e aí ele fala, eu falo, eu disse isso no livro tal, né? Eu faço muito isso com ele, é brincadeira. Aí eu falei, mas eu não sei se foi no Memórias ou se foi no Aqui, porque tem textos que poderiam estar... em um em outro. Ótimo. Às vezes eu penso, será que eu coloquei algum texto nos 2? Será que eu não fiz essa conferência, assim? Fiz, mas assim, às vezes me bate um negócio assim, porque poderia, né, ter algum texto ali que está em Memórias, poderia estar em Aqui. Só que pela estrutura, pela temática, né, pela estratégia ali na hora de reunir o texto, eu preferi colocar alguns em Aqui. Por exemplo, os egopigramas, né? São essas frasezinhas, assim, poderia estar no livro de poemas, né? Mas eles estão ali em Carmen. Então, a minha linha é tênue mesmo, assim. Então, às vezes eu gosto de escrever poesia em prosa,
talvez, né, me enverede aí por uma tentativa de escrita que não seja, que seja diferente, mas talvez não. Ótima ideia. Camila, nosso tempo acabou. Oh, que é muito curto, né? 25 minutos. Rapidinho passou. Mas foi ótimo. Camila, muito obrigado. Valeu mesmo. Espero que você volte também. Eu falo que eu espero que as pessoas voltem, porque eu vou convidá-las de novo. Né? Obrigado por esse livro, achei ótimo. Já vou recomendar para todo mundo. Ai, que maravilha. Quero um exemplar desse aqui, né? Para poder ler também. E agradecer a você pela deferência de ter vindo aqui. Valeu. Obrigada, eu que agradeço. Tá bom? Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do papo. Na semana que vem, nós temos mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Um grande abraço a todos. Valeu, galera. Você ouviu Vitrine Literária com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.